Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, trouxe aqui para vocês a nossa questãozinha extra dessa semana, que é uma questão que trata do tema resistores. Resistores é um dos temas mais bonitos e interessantes dentro da eletrodinâmica. E basicamente o que é um resistor? Um resistor é um aparelho que tem a função de converter energia elétrica em energia térmica, eletricidade em calor, beleza? Por que algumas pessoas acabaram sentindo alguma dificuldade nessa questão? Porque ela traz para a gente um gráfico, né? E algumas pessoas têm medo de gráfico. Não sei por quê, porque gráfico, eu particularmente, eu acho algo simples de ser lido, de ser entendido, né? Principalmente quando o gráfico é um gráficozinho simples como esse. Mas vamos lá. Um resistor apresenta esta curva característica. Está aqui a curvinha do resistor. Lembrando que o gráfico, a curva, é simplesmente essa linha aqui em vermelho. Isso aqui é o gráfico. E esse gráfico está desenhado, obviamente, em um sistema cartesiano. Os eixos ortogonais, horizontal e vertical, né? Agora, o que esse sistema cartesiano está nos dizendo? Ele está nos dizendo que os valores aqui do eixo horizontal, o popular eixo x, eles representam essa grandeza física aqui, que no caso é a corrente elétrica. E todos esses valores de corrente elétrica, eles estão sendo medidos em amperes, ou seja, já é padrão do SI. O que é que nos diz aqui o eixo vertical? O índice do eixo vertical nos diz que todos os valores aqui do eixo vertical se referem a valores de tensão, a valores de diferença de potencial. E essa tensão está sendo medida em volts. Então, cada valorzinho desse aqui representa uma tensão medida em volts. Tranquilos? Beleza. Conhecendo aí do que é que o gráfico está falando, né? Ele está falando para a gente que tem uma relação entre a tensão aplicada, no caso, ao resistor e a corrente elétrica que atravessa esse resistor. Então, o gráfico trata dessa relação. Então, vamos às questões aqui. Calcule a resistência para a tensão de 60 volts, ou seja, ele quer que você encontre a resistência elétrica desse resistor. Para quem já estudou aí as leis de Ohm, né? Tem algumas pessoas que estão devendo aí, né? Vamos lá, vamos estudar, galera. Não é porque vocês estão em casa, vocês estão de férias, não. Vamos estudar. De acordo com as leis de Ohm, a primeira lei de Ohm, principalmente, né? No caso aqui, ela nos diz o que, meu filho? Ela nos diz que a resistência elétrica de um material, ela é diretamente proporcional à tensão que é aplicada nesse material e inversamente proporcional à corrente que atravessa esse material. Então, resistência elétrica é tensão dividida por corrente. Então, essa daqui é a nossa conhecida, né? Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. De base dessa forma, tendo em base essa forma, a questão é bastante simples. Não tem que ter medo da questão só porque aparece um gráfico. Olha só como é que vai ficar aqui. A questão quer que você encontre a resistência. Então, o que é que você vai fazer com R? Você vai repetir o valor de R. Repetir a letrinha R, melhor dizendo. Para a tensão valendo quanto, meu filho? Já te deu a tensão. A tensão aqui vale 60 volts. Se você olhar para o gráfico, quando a tensão vale 60 volts, olha ela aqui. Aqui, ó, tensões. Ó. Cadê a tensão de 60 volts? Está aqui. Quando a tensão vale 60 volts, a corrente elétrica, está aqui no gráfico, ó, apareceu aqui a corrente. Ela está medindo quanto, meu filho? Lá embaixo, ó. Exatamente, está medindo 3. 3 o que, professor? 3 amperes. Então, a tua resistência elétrica, que é tensão sobre corrente, tensão dividida por corrente, será igual a 60 volts por 3 amperes. 60 dividido por 3. Continha muito simplesinha, continha de nível fundamental, 60 dividido por 3, 20, exatamente. Se a resistência elétrica foi dada em termos da tensão em volts e a corrente em amperes, então está todo mundo padronizado no SI, e a unidade no SI de resistência é o ômega, né? O ohm, na verdade, né? Representado pela letrinha ômega. Então são 20 ohms. Lembrando que esse ohm é equivalente aí a volt por ampere, né? Tensão por corrente. Beleza. Simples, é isso aí a letra A. Letra B. Identifique se o resistor é ômico e justifique. Quando é que um resistor ele é ômico? Quando ele obedece a essa lei de forma linear, né? Ele obedece sem restrições aí a essa lei. Graficamente, como é que você enxerga isso? Se o gráfico do resistor, gráfico de tensão versus corrente, for representado por uma curva, uma linha reta, essa linha reta está te indicando que o resistor ele é do tipo ômico. Ou seja, a tua resistência ela será uma resistência constante. É outra maneira de você também enxergar se o resistor é ou não ômico, se ele tem uma resistência constante. Como assim, professor? Não entendi.
Nós calculamos a resistência para esse valor de tensão, 60 volts, que vai estar passando uma corrente de 3 amperes. Dividimos 60 por 3, deu 20. Mas e se eu pegar aqui a tensão de 40 volts? De quanto será a corrente para essa tensão? A corrente será de 2 amperes. E se eu quiser calcular a resistência para esse caso, como é que vai ser? Mesma forma, tensão dividida por corrente. Vou pegar 40, que é a tensão, dividir por 2, que é a corrente correspondente, e 40 dividido por 2 vai dar quanto? 20 ohms, mesmo valor. Se eu pegar aqui, ó, a tensão de 20 volts, qual vai ser a corrente? 1 ampere. Se eu for calcular a resistência, eu tenho que pegar essa tensão de 20 volts, dividir pela corrente de 1 ampere, e 20 dividido por 1 vai dar quanto? 20 ohms. Então, de novo, o mesmo valor. Se eu pegar 80 volts, eu vou ter uma corrente de quanto? Ó, 4 amperes. Se eu calcular a resistência, essa resistência vai ser de quanto? 80, que é a tensão, dividido pela corrente, que é 4. 80 dividido por 4, 20 ohms. Então, eu posso afirmar com 100% de certeza que esse resistor aqui é um resistor ômico, porque ele tem resistência constante. E visualmente eu posso simplesmente dizer o quê? O resistor é ômico porque o gráfico de tensão por corrente é uma reta. Então, são duas maneiras de você identificar se o resistor é ou não ômico. Então, respostazinha aqui para a nossa letra B. Ele é ômico, pois sua resistência é constante. Ele é ômico porque sua resistência é constante. Tranquilo? Deu para entender? Fácil, né? Muito tranquilo. Letra C. Calcule a corrente elétrica para uma tensão de 120 volts. Professor, não tem a tensão de 120 volts no gráfico, mas não importa, não tem problema. Por quê? Porque você já identificou, olhando simplesmente para o gráfico, que o resistor é ômico, e você já calculou quanto é essa resistência. Essa resistência é de quanto? É de 20 ohms. Se você tem o valor da resistência e ele te forneceu a tensão, basta tu aplicar a primeira lei de Ohm e encontrar quem? Encontrar a corrente. A questão se torna bastante simples. Então, você pegar aqui uma tensão igual a 120 volts, você terá uma resistência que já foi calculada, que você sabe que ela é constante, valendo 20 ohms, e você quer encontrar a corrente elétrica para essa situação. Para você encontrar a corrente, vamos então aplicar a primeira lei de Ohm. Resistência, essa é a lei original, né? Resistência igual a tensão dividida por corrente, né? Tensão dividida por corrente. Eu particularmente não gosto de usar essa fórmula assim, eu só usei ela originalmente, da forma original, porque já resolvi a questão de forma direta, né? Mas na verdade eu gosto de usar a fórmula assim, U igual a R vezes I. Assim ela é bem mais prática até para decorar, né? U igual a R vezes I. De uma forma ou de outra é a mesma fórmula, então vamos só isolar aqui o valor da corrente, né? Então o que eu faço? Eu posso usar o macetezinho de trocar esse vetor de posição, lembra do que eu escrevo? E aí você pegar que corrente é igual a tensão elétrica dividida pela resistência. Fazendo aí a substituição dos termos, eu tenho que a corrente elétrica será 120 volts dividido por quanto? Por 20 ohms. 120 dividido por 20. E 120 dividido por 20 vai te trazer aqui uma corrente igual a quanto, meu filho? 120 dividido por 20, isso mesmo, igual a 6,6 amperes. Corrente de 6 amperes. Então essa é a resposta do item C. Tranquilo? Então, questão simples, análise de gráfico, nada do outro mundo, bem tranquilazinha também. E está aí resolvida a tua questão. A letra C, para o aluno que está bem atento aí à questão e conhecendo essa propriedade aqui, que a resistência nesse caso é constante, ele já resolveria de cara sem nem fazer conta. É só olhar para o gráfico. Por isso que eu digo que o gráfico é a maior maravilha do mundo. Olha só. Se eu sei que esse gráfico é uma linha reta constante aqui, e eu sei que ele tem aqui valores que são proporcionais, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Tenho 20 para 1, quando eu dobro aqui eu tenho 40, e automaticamente eu dobrei aqui. Vou ter 2, então tenho 40 para 2, 60 para 3, 80 para 4. É só eu continuar o raciocínio. 100 eu teria para quanto? Para 5, 120 eu teria para
6. Então, por raciocínio lógico, não precisa nem conhecer física, é só saber análise de gráfico. Você consegue resolver a questão fácil. Isso ajuda bastante, por exemplo, em provas de vestibular, né? Quando você tem um tempo aí escasso, um tempo reduzido, então se você tem conhecimento desses macetezinhos de análise de gráfico, você elimina aí a necessidade de fazer continha. Ou pelo menos é uma maneira a mais aí de você confirmar se fez certo ou não a tua questão. Bom, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham compreendido e vamos estudar, né? Lembre que vocês não estão de férias não, vocês estão aí numa quarentena e não é férias, tem que estudar, vamos estudar para ser gente na vida, né? Fui!